Mais uma planilha 100% profissional aqui no Excel. E desta vez, uma planilha de folha de ponto, onde você consegue controlar as horas de entrada e de saída para diversas situações diferentes. Para quem trabalha sábado, domingo, para quem trabalha de segunda a sexta, para quem trabalha 8 horas por dia, 12 horas, 36, folga 1, enfim. Estou inventando umas escalas aqui. Mas funciona, por quê? Porque a planilha consegue te ajudar a controlar a hora que a pessoa entra, a hora que sai, depois a hora que entra e sai de novo, e calcular para você se teve horas noturnas, se teve horas devidas, horas extras, horas totais. E o legal é que você pode filtrar só o que você precisa. Exemplo, eu queria ver só o colaborador, vamos pesquisar aqui, só o João. Automaticamente a tabela filtra para mim. Posso filtrar por mês, por ano, por dia da semana. E quando eu aperto o Ctrl P de pato, vamos ver com calma, tá bom? Como fazer isso? Eu consigo gerar um PDF que quando eu clico aqui no imprimir, o PDF é aberto para mim e aí eu consigo até mesmo mandar esse PDF para a contabilidade. Tem um resumo apenas do que aconteceu com o colaborador João no ano de 2027, em janeiro. Então eu consigo filtrar por colaborador, por ano, por mês. E o legal é que no final aqui da planilha, como você pode ver, temos um resumo geral do total de horas que cada colaborador trabalhou, total de horas extras, horas devidas e horas noturnas, caso aconteça. Esse CNPJ que está aqui e também esse nome da empresa é o nome da sua empresa ou da empresa que você está fazendo esse controle de horas. Basicamente é uma planilha que tem 3 abas: folha de ponto, colaboradores e banco de horas. No banco de horas é onde você consegue ter um resumo por ano e por colaborador, mês a mês, do total que ele trabalhou, das horas extras, devidas, horas noturnas e do banco de horas acumulado. E na aba de colaboradores é onde você vai cadastrar o nome do colaborador. E assim você consegue ver, filtrando por um intervalo, início e fim, quantas vezes ele trabalhou, quantas vezes ele faltou e quantas vezes ele teve folga. Então é uma planilha bem completa mesmo, pessoal. Vou te mostrar como usar essa planilha aqui. E se você gostar, achar que faz sentido para te ajudar no seu dia a dia, o link está na descrição para você clicar e adquirir essa planilha aqui. Quando você abrir a sua planilha pela primeira vez, pode ser que o Excel te dê essa mensagem amarela, falando habilitar edição. Sim, você deve clicar nessa caixinha, porque dessa forma você consegue habilitar a planilha para uso. Então, é muito importante esse primeiro passo. Um segundo passo que eu acho que fica bem legal é, se você precisar de mais espaço para visualizar as informações da sua planilha, aqui mesmo na página inicial você pode clicar 2 vezes no nome da página inicial. 2, 2. Porque assim você consegue diminuir ou expandir. Recolher, expandir essa caixa de ferramentas. E aí você consegue ter mais área de visualização para a sua planilha. Como vimos, a planilha tem 3 abas: folha de ponto, colaboradores, banco de horas. Eu vou começar pela aba colaboradores, porque aqui é onde vamos cadastrar o nome de cada colaborador, o CPF e o banco de horas iniciais. Vamos ver com calma e com detalhes o que cada uma dessas informações serve. Aqui em cima temos um cabeçalho inicial, cadastro de colaboradores, para que fique mais fácil de você identificar em qual aba você está. Aqui depois temos alguns filtros, que no momento não são muito importantes para a gente, mas daqui a pouquinho eu volto aqui e te mostro por que que dá para utilizar esses filtros, tá bom? Eu mostro a aplicação prática. Mas basicamente, cada colaborador que você cadastra aqui, ele calcula para você quantos dias ele trabalhou, quantas folgas ele teve e quantas faltas ele teve. Teve em qual período, em qual ano, em qual mês, dentro do período que você especificar aqui, nessa data de início e data de fim. Então, se aqui eu colocar, clico e seleciono, ó, aqui tá vendo que tá vazio, ó? Não dá para eu selecionar data nenhuma. Por quê? Porque na minha planilha de folha de ponto não existe nenhuma data, tá tudo zerado, ó. Não registrei nada. Então é por isso que eu falei, daqui a pouquinho a gente volta aqui e aí eu mostro o funcionamento prático. Mas quando você coloca uma data de início e uma data de fim, os valores que você tem aqui nas análises são filtrados de acordo com o intervalo que você especificou ali em cima. Como que a gente faz o cadastro, pessoal, de colaboradores que temos? Você sempre, sempre, sempre vai na primeira linha vazia que você tem, ó. Exemplo aqui, e digita o nome do colaborador. Ah, professor, mas e o dia que tiver tudo cheio, essas informações, não tiver espaço vazio? Bom, eu vou te mostrar agora então como que você vai fazer. Temos aqui já vários colaboradores cadastrados. Preciso cadastrar mais um colaborador. Como é que eu faço? Você vem então, ó, na próxima linha vazia e digita o nome desse colaborador. Vou colocar aqui, ó, como João Paulo. Enter. Automaticamente, quando você escreve o nome e dá um Enter, a nova linha da tabela já é mostrada para você. E nessa nova linha você já tem também todas as fórmulas de banco de horas, dias de trabalho, folgas e faltas. Depois do nome do colaborador, eu posso colocar o CPF dele. Eu vou deixar só 1, 2, 3 aqui, tá, pessoal? Mas, no seu caso, você coloca aí o CPF verdadeiro.
Banco de horas iniciais. Caso o colaborador que você esteja registrando aqui já tem um banco de horas com alguma quantidade de horas. Então você já pode colocar aqui. Digamos que o João Paulo ele tenha 3 horas e 40 minutos no banco de horas. Como é que eu registro isso aqui? Você vai colocar sempre, tá, pessoal? Sempre que for horas, minutos, você sempre vai colocar dessa forma que eu vou te mostrar. Primeiro coloca as horas, 3 horas, e então 2 pontos, e coloca os minutos. 3 horas e 40 minutos. Enter. Automaticamente, esse banco de horas inicial, ele já vai ser contabilizado nas fórmulas que temos aqui do lado. Porém, fica mais fácil, nessas horas que temos aqui do lado, analisarmos depois que já tivermos colocado alguns dados dentro da folha de ponto. Outra ideia e dica e sugestão que é muito importante nessa questão de inserir informações é como que você faz para editar alguma informação e também remover e também organizar de modo alfabético isso daqui. Bom, tá vendo que o João Paulo está aqui embaixo? Mas digamos que eu coloquei errado o nome dele. Preciso fazer alguma alteração. Como é que eu faço? Você pode clicar na célula que você quer editar, clica 2 vezes, 1, 2, porque aí você abre a célula e você consegue escrever dentro dela. Enter, pronto, resolvido o problema. Para editar de novo, 1, 2, e aí você edita o que você precisa. Como que eu posso fazer agora para organizar isso daqui de modo alfabético? Até porque sempre, sempre, sempre você tem que registrar informações na próxima linha vazia. Então não adianta nada, você tem que colocar o... Vai cadastrar a Ana. Ana, pela ordem alfabética, deveria estar aqui no começo. Só que se eu colocar a Ana aqui embaixo, ó, igual a gente aprendeu, tá bom, pessoal? Sempre na última linha vazia. Ana, Enter. Pronto, já está na minha tabela, já está tudo certinho. Porém, a Ana tem que estar lá em cima. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou clicar aqui nesse cabeçalho, nesse quadradinho dos colaboradores. Clico e clico na primeira opção, classificar de A a Z. Dessa forma, eu consigo classificar tudo e organizar de modo alfabético. Inclusive, o João Paulo, que estava lá no final, agora ficou aqui no meio. E o CPF, o banco de horas e todos os demais cálculos, que são do João Paulo, acompanham ele. Então, é assim que você vai fazer, para cadastrar informações, editar e organizar de modo alfabético. Mesmo que o nome, igual eu falei, seja lá em cima, Adão. Adão é o nome que tinha que estar lá em cima, lá no começo. Então eu cadastro ele aqui embaixo, sempre, 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 eu vou cadastrar no final, coloco o que eu preciso e depois eu organizo, de A a Z. Resolvido, tá bom, pessoal? É assim que você vai fazer. E agora, como fazer para deletar, remover uma linha que eu não quero mais usar? Digamos, ó, aqui, essa Ana que foi cadastrada aqui, eu cadastrei errado ou quero remover por algum motivo, quero deletar do cadastro. Como que eu faço? É só você selecionar o nome da Ana, clica uma vez só, clica no nome da Ana, botão direito do mouse, excluir linhas, linhas da tabela. Clicou, pronto. Aquela linha inteira vai ser removida. E não vai bagunçar as fórmulas, porque esse é o jeito certo de você inserir, editar, organizar de modo alfabético e deletar informações. Lembrando que o cadastro dos colaboradores é muito importante, porque na hora que você for fazer o preenchimento da folha de ponto, você vai conseguir usar apenas os nomes que você cadastrou aqui. Então, se você for fazer a folha de ponto e não tiver um nome que você precisa, volta nos colaboradores e cadastra esse nome, cadastra este colaborador. Agora podemos avançar um pouquinho e ir para a folha de ponto. A folha de ponto talvez seja a parte da planilha que você mais vai usar no seu dia a dia, para fazer o registro de entrada e saída de cada colaborador. Data, se o colaborador faltou, se ele ficou de folga, se ele veio, está presente, enfim. Aqui em cima na planilha temos alguns filtros, que daqui a pouquinho eu mostro como que a gente faz o uso. Por quê? Porque o uso depende bastante da quantidade de informações que temos na nossa tabela. Aqui embaixo temos um outro cabeçalho, que é a folha de ponto. E mais aqui embaixo temos um pequeno cabeçalho também de colaborador, CPF, empresa e CNPJ. Pessoal, essas informações aqui ficam muito legais quando a gente já tem bastante dado na nossa folha de ponto, porque dá até para a gente imprimir essas informações. E eu te mostro, tá bom? Pode ficar tranquilo, como que a gente vai fazer isso e como vai funcionar. Eu só preciso primeiro cadastrar algumas coisinhas aqui para ficar bem legal da gente visualizar. E lembrando, qualquer tabela que você tiver, independente de onde seja, colaboradores, folha de ponto, nunca, nunca, nunca você pode deletar todas as linhas, porque senão dá erro na planilha. Folha de ponto, você nunca pode deletar tudo. Então, não, eu não posso clicar, botão direito, excluir linhas da tabela e excluir tudo, até ficar sem linha nenhuma. Não, não posso fazer isso, tá bom, pessoal? No mínimo, tem que ter pelo menos uma linha, porque senão vai dar erro nas fórmulas. Uma linha. Ah, professor, como é que eu faço então? Você até pode deletar tudo, ó.
desde que você deixe uma linha só, tá bom? Ó, botão direito, excluir, linhas da tabela. Aqui, ó, vou deletar esse nome, pronto. Tudo zeradinho, tá vendo? Mas eu tenho uma linha. Essa única linha que sobrou, não posso deletar ela de forma alguma, tá bom, pessoal? Então você até pode dar uma limpada boa na sua planilha, mas não deleta todas as linhas, deixa pelo menos uma. Aqui temos a primeira informação que é a data, nessa folha de ponto. O que eu vou colocar na data? A data que o colaborador foi trabalhar, ou que ele faltou, ou que ele estava de folga, tá bom? A data de registro. Data eu vou colocar aqui como sendo dia 1/1 de 2027. Enter. Quando você dá um Enter, automaticamente a planilha já calcula para você o dia da semana. Agora eu posso clicar aqui no colaborador, setinha para baixo, e consigo selecionar qual colaborador eu quero registrar. Vou colocar aqui João Paulo. Tá vendo que essa lista já mostra para você todos os colaboradores que você tem na tabela anterior. Porém, se tiver algum colaborador que não está aparecendo aqui na lista, então você tem que voltar lá no cadastro para fazer o cadastro dele. Status. Eu vou clicar e selecionar. O que aconteceu com o João Paulo nesse primeiro dia de 2027 aqui, ó, sexta-feira? O status. Ele estava presente? Verde. Ele faltou? Vermelho. Ou ele estava de folga? Amarelo. Bom, você seleciona aqui o status, a opção que faz sentido. Por que o status, pessoal, ele tem a opção falta? Ué, se o funcionário faltou, ele faltou, nem precisa registrar na linha. Ele já não estava aqui. Precisa registrar na linha, sabe por quê? Porque quando você indica que o funcionário faltou, o Excel consegue entender que ele perdeu todas aquelas horas de trabalho nesse dia que ele deveria estar na empresa. Então, por isso que é muito importante registrar falta e também registrar folga. Mas, bom, eu te mostro como é que vai ficar nas linhas de baixo. A gente faz aqui passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Na sexta-feira, sim, o João Paulo deveria trabalhar. Então, ele trabalhou mesmo, que é o presente. Horas normais de trabalho. Bom, o João Paulo, ele tem, na sexta-feira, dia normal, ele tem que trabalhar 8 horas. Então, vou colocar 8, lembra que a gente aprendeu? 8, 2 pontos, 0, 0, Enter. Esse é o horário normal dele. Por que eu tenho que registrar o horário normal? Não poderia ser automático? Na verdade, não, pessoal, porque tem muita possibilidade aqui. Sabe por quê? Sexta-feira, o turno do João é 8 horas. Mas e se fosse uma pessoa que faz turnos de 12 horas, ou turnos com horários diferentes? No domingo, o turno é de apenas 4 horas ou de 6 horas. Enfim, então pode ter muita variedade. Então é você que coloca aqui o horário normal. E a partir desse horário normal é que o Excel calcula se de fato o João trabalhou certinho. Se a entrada e saída dele batem 8 horas no dia. Ou, se ele faltou, vai descontar essas 8 horas. E assim vai, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, coloquei data, dia da semana é automático. Selecionei o colaborador, falei que ele estava presente. Ele trabalhou 8 horas, certo? Que é o horário normal dele. Mas será que ele, de fato, ele vai trabalhar essas 8 horas? Então vamos registrar aqui o horário de entrada e saída do João. Nesse dia, o João entrou um pouquinho mais cedo. Entrou às 7h52. Enter. Ele saiu ao meio-dia e 2 para almoçar. A entrada dele, ele voltou do almoço às 13h10 e depois foi embora para casa às 17h04. Enter. Olha que interessante. Nessa situação aqui, aonde o João tem 8 horas normal de trabalho, entrou 7, saiu 12, voltou a 1 e depois saiu às 17, ele acabou trabalhando 8 horas e 4 minutos, com hora extras de 4 minutos, horas devidas, não teve hora devida, e hora noturna, das 22 às 5, não teve nada também. Ah, professor, por que você está usando horas noturnas de 22 às 5 horas da manhã? Porque, pessoal, pela legislação atual, horas noturnas se enquadram dentro deste período, das 22 horas da noite até as 5 horas da manhã, tá bom? Então, por isso que eu usei esse critério aqui nessa planilha específica. Bom, já fiz o primeiro registro do João. Junto com esse registro, eu poderia colocar outros trabalhadores que também trabalharam no dia 1/1 de 2027, na sexta-feira. Então, sim, eu posso misturar tudo aqui, pessoal. Colocar todos os colaboradores, não tem problema. Sim, a planilha realmente é feita para isso. Você pode registrar todos os colaboradores juntos e misturados dentro dessa tabela. Mas vamos focar aqui só no João Paulo primeiro, porque aí fica mais fácil a explicação. No próximo dia, no dia 2/1 de 2027, Enter. Ó, já é um sábado. O João Paulo faltou, não veio no sábado. Então aqui, ó, no dia 2/1, sábado, e faltou. Por sorte dele, que o horário de trabalho dele no sábado é 6 horas. Enter. Então, se ele faltou, ele não vai perder 8 horas, vai perder só 6, né? Porque no sábado, o padrão dele é 6 horas. E no sábado é um pouquinho diferente, porque o horário aqui do João não é das 8 às 5.
é um pouquinho diferente, ele entra num período noturno, por exemplo. Então também sim, tá, pessoal? Funciona a planilha com períodos alternativos. Era para ele entrar às 9 horas e sair depois da meia-noite. Então, ó, 0, 0, 0. E aí ele voltaria a 1 hora e sairia 4 horas. E indo mais aqui para o lado, pessoal, temos horas totais, horas extras devidas e horas noturnas. Analisando essa linha que acabamos de cadastrar, do João Paulo que faltou, aqui a gente consegue ver que as horas totais foram 6, porém horas devidas são 6 horas também. Ou seja, ele está devendo 6 horas. E as horas noturnas, que foi utilizado das 22 às 5 horas, ele acabou trabalhando 5 horas dentro desse período noturno. Lembrando, né? Por que está usando das 22 horas até as 5 da manhã? Porque, pelo que eu consultei na legislação, atualmente hoje, é o que é utilizado para considerar horas noturnas, tá bom? Das 22 às 5 horas. Então fizemos já 2 exemplos, presente e falta. Porém, e se o funcionário folgou naquele dia? Como é que eu resolvo isso? Digamos então que no sábado, no mesmo sábado, no dia 2/1 de 2027, enter, agora um outro colaborador, foi o Igor, ele folgou no sábado. Por quê? Porque é folga mesmo dele, tá certo? Horas normais de trabalho. Bom, aqui nesse caso, ele folgou no sábado, certo? Então, eu vou deixar essa folga dele como tudo zerado, ó. É só para eu indicar que ele folgou naquele dia. Não preciso registrar essa folga. Posso deixar tudo zerado, sem preenchimento. Agora, indo aqui para a próxima linha, o que eu vou fazer? Vou colocar uma outra informação do João também. Vou colocar agora o dia 3/1 de 2027, enter, que é um domingo. O João, ele trabalhou no domingo, ó, então vou colocar o status presente. Porém, eu tenho um detalhe, pessoal. Horas normais de trabalho aqui, nesse dia, é de 4 horas. 4:00, enter. Então, a intuição de horas normais de trabalho é realmente para que possamos ter uma flexibilidade e você poder registrar quaisquer horas, seja 8 horas de trabalho, 6 horas, 12 horas, plantão e assim vai. Então, é bem flexível. O João entrou às 17 horas e saiu direto, né? Porque ficou só 4 horas. Saiu às 21 horas. Enter. Não teve, ó, essa entrada e saída, essa segunda entrada e saída, né? Então aqui a gente consegue ver que sim, já totalizou ó, as 4 horas, não teve hora extra, nem hora devida e nem horas noturnas. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou dar um pequeno pause no vídeo e vou preencher outras entradas e saídas de colaboradores para ficar uma planilha bem completa. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero te mostrar como que você vai utilizar esses filtros que ficam aqui na parte de cima, no cabeçalho. São filtros muito, muito úteis para você usar. Inclusive aqui, ó, CPF, nome da empresa, CNPJ, né, desculpa, CPF, colaborador, e depois a gente volta aqui nos colaboradores para poder verificar essa situação aqui, ó, de banco de horas, dias de trabalho, folgas, faltas, tá bom? Vai ficar algo bem completo para a gente poder fechar pelo menos essas 2 primeiras abas na questão do funcionamento. Pronto, pessoal, acabei de preencher a planilha com mais informações, agora ficou bem completo, com um monte de dados. Aqui dá para ver que na data tem várias linhas, dia da semana, colaborador, status, inclusive como eu falei, no mesmo dia, exemplo, dia 13/1, quarta-feira, pode haver vários colaboradores que trabalharam ou faltaram nesse dia. Também tiravam folga, enfim, você pode preencher normalmente a planilha, mesmo que na mesma data tenham vários colaboradores. Porque lá no final o Excel vai fazer todo o trabalho para você. Ele vai te mostrar as horas totais, as horas extras, horas devidas e horas noturnas de cada um, de linha por linha. Agora, respondendo algumas dúvidas que são muito importantes. E se lá no final eu colocar uma data que na verdade deveria estar aqui em cima? Exemplo, aqui eu vou colocar uma data do dia 7/1 de 2027. Vou cadastrar normal, tá bom? Vou colocar aqui, ó, que foi o Tito. Ele faltou e perdeu 8 horas de trabalho. Enter. Simples, tá bom? Você concorda que esse dado deveria estar lá no começo? Por quê? Porque é da data 7/1. Como é que eu organizo isso daqui então? Pessoal, você sempre vai fazer dessa maneira que eu fiz, igual aprendemos. Vai na primeira linha vazia, coloca a data primeiro. A data é a primeira informação. Coloca a data que você quiser, enter e pronto. Agora, para organizar essas informações de ordem alfabética ou cronológica, né, de A a Z, você clica lá em cima no filtro, ó, da data. Clicou, classificar do mais antigo para o mais novo. De A a Z, é a primeira opção. Pronto, resolvido o problema. Agora aquela informação que você cadastrou, vamos achá-la aqui, é o Tito. Tito tá aqui, pronto, ó. 7/1, faltou. 8 horas. Certinho.
E se você quiser remover alguma informação, digamos que esse lançamento que eu fiz, eu quero removê-lo. Como é que eu faço? Eu posso clicar no nome do colaborador, botão direito, excluir linhas, linhas da tabela. Pronto, simples assim. Então é assim que você organiza de A a Z, ou seja, em ordem cronológica, é assim que você deleta informações também. E recapitulando, como é que inclui novas informações? Sempre, sempre, sempre. Você vai na última linha vazia, tá bom? Não é para colocar linha aqui no meio, não é para colocar linha aqui em cima, e não é para colocar linha lá embaixo. É para colocar logo depois da última linha. Vem aqui. Aí você insere a data que você precisa, Enter, e pronto, você já tem uma nova linha. E para deletar, botão direito, excluir linhas da tabela. Fiquei sendo bem redundante mesmo, porque isso aqui gera muita dúvida, tá bom? Então é por isso que eu gostei de dar bastante ênfase nessa parte, para que na hora de você fazer o preenchimento não tenha nenhum problema. Agora o que vamos fazer? Depois que você já fez bastante preenchimentos, você pode imprimir essa sua planilha, para que você possa mandar para o colaborador, mandar para a contabilidade, ou ainda ter uma cópia com você. Digamos, eu quero imprimir apenas as informações do João Paulo. Então, lá em cima, pessoal, eu vou filtrar o colaborador que eu preciso. Ó. Posso usar setinha para baixo ou setinha para cima. Escolho aqui, ó, João Paulo, clico. A planilha vai me filtrar só o colaborador que eu escolhi. E ainda eu consigo filtrar por data. Ó. Data, dia da semana, mês. Quero ver só o janeiro, só fevereiro, só março. E se você quiser limpar o filtro que você fez, é só você voltar aqui no começo e clicar nesse xizinho que tem, ó. E se você filtrou mais coisas, exemplo, eu filtrei só o domingo, para ver só os domingos de todo mundo. Ó. Você tem que clicar no xizinho depois para poder limpar e a planilha mostrar tudo para você. Mas deixa eu voltar aqui, ó, João Paulo, pronto. Já está apenas em janeiro, ó, não tem fevereiro nem março. Se tivesse, eu clico também para confirmar. Eu quero imprimir essa página do João Paulo. Só que antes de imprimir, o que é legal de notar? Aqui logo abaixo eu tenho o nome do colaborador que eu escolhi, tenho também o CPF, que eu cadastrei anteriormente. O nome da empresa, você vai colocar o nome da sua empresa. E o CNPJ, você vai colocar o nome, o número do CNPJ aí da sua empresa também. Pronto. Isso aqui você vai fazer uma vez só. Já fica tudo pronto para você. Logo abaixo, você vai conseguir ver o subtotal apenas do colaborador que você filtrou, apenas do mês, do ano, do dia da semana que você escolheu. Então, sim, esses cálculos são dinâmicos e te mostram só o que você precisa. Depois eu tenho aqui, ó, total de horas extras do João Paulo, total de horas devidas e o total de horas noturnas. E agora, como é que eu faço para imprimir isso daqui? Para você imprimir, podemos utilizar um atalho no Excel, que é muito conhecido, que é o Ctrl P, Ctrl P, Ctrl P. Já fica certinho na folha de impressão. Assim você consegue imprimir em PDF, mandar por e-mail e fazer bastante coisa aí com esse documento. Como que eu faço para salvar em PDF? Aqui em cima na impressora, você clica e escolhe imprimir em PDF e então clica aqui no imprimir. Ele vai abrir aqui, ó, algumas pastas do meu computador. Deixa eu colocar aqui janeiro 2027, João Paulo, folha, ponto, enter. Vai salvar, salvou. Agora eu vou abrir esse arquivo, hein? Aqui agora com o PDF aberto, eu consigo facilmente identificar e visualizar todas as informações, ó. Fica uma folha bem objetiva e simples de visualizar todas as informações, ó. Tudo que você selecionou, tudo que selecionamos foi impresso, tudo certinho. CNPJ da empresa, nome da empresa, tem um relatório aqui em cima, ó, com o mês e o ano que foi selecionado, colaborador, CPF, nome, status, tudo bonitinho, pessoal. Bem legal para você ter esse resumo e até mesmo poder mandar para a contabilidade. Mas voltando aqui na nossa planilha, deixa eu zerar tudo, clico no xizinho e também clico em qualquer outro X aqui em cima que eu utilizei. Vou voltar na aba de colaboradores. Por quê? Lembra que ficou faltando? A gente vê alguns filtros. Pois é isso que a gente vai fazer agora. Então o que eu vou fazer, pessoal? Vamos começar com data de início e data de fim. Quais informações eu quero analisar? Então, data de início, eu quero ver as informações desde o dia 1 de 2027 até o dia 31 do 1. Pronto. Filtrei aqui só o que eu preciso. Dessa forma, eu já consigo saber quantos dias de trabalho, folgas e faltas cada colaborador teve. Dá para analisar que aqui está constando que o João Paulo ele teve 3 faltas. Será que é isso mesmo? Dentro desse período, ó. Vamos verificar. Folha de ponto. Eu quero ver apenas o João Paulo. Quero ver apenas... O período inteiro já está certo, é janeiro. E agora só as faltas. Ó, faltou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Perfeito.
E uma dica extra, tá? Se você quiser filtrar só o status que você quiser, você pode clicar no status e então selecionar só o que você precisa. Exemplo, folga. Ok. Assim vai mostrar para você só o que foi folga. Aí você consegue ver certinho quando que foi a folga desse colaborador. Uma dica extra, tá? Mas aí para remover esse filtro, você tem que clicar nele e então limpar filtro. Por quê? Porque você usou o filtro da coluna, então tem que limpar por aqui. Agora, se você quiser limpar esse outro filtro, você pode voltar aqui em cima onde você selecionou e clicar no xizinho. Simples assim. Agora, avançando mais um pouquinho, pessoal, temos o banco de horas. Aqui no banco de horas, é mais um resumo visual para que você possa visualizar o colaborador e o ano específico. Exemplo, quero ver aqui o João Paulo em 2027. Cliquei. Vai mostrar para mim, mês a mês, a situação do colaborador e do ano que eu escolhi. Assim eu vou conseguir ver o total de horas que ele trabalhou, total de horas extras, total de horas devidas, total de horas noturnas e o banco de horas acumulado. Nesse caso aqui, o banco de horas do João Paulo está negativo. Por quê? Por causa do jeito que foi preenchido lá a planilha, né? Ele acabou faltando muito. Por isso que deu esse banco de horas aqui negativos. Então tem janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E aqui no final temos o total anual, que aí ele faz o somatório geral de tudo. E o banco de horas atual, né? Espero que essa planilha possa ter te ajudado bastante. Lembrando, se você quiser adquirir a planilha, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, ou até mesmo de melhorias para essa planilha aqui, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. E então eu te vejo amanhã.